Cheias de graça. Devocional 6. Identidade. Vamos ler o texto de Ruth, ainda no capítulo 1, mas focando nos versos 20 a 22. Porém, ela lhes dizia: não me chameis mais Noemi, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que hei de me chamar Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me feito mal. E assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e elas chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Eu queria que a gente focasse hoje, a nossa meditação, nesse conceito de identidade que a própria Noemi se colocou. Existem momentos na vida em que nem mesmo nós conseguimos nos reconhecer. Há uma desconexão com a nossa própria essência, uma sensação de vazio e até de perda de direção. Você consegue se lembrar de algum momento assim na sua vida? A história de Noemi vai nos mostrar exatamente este ponto. No meio do sofrimento, ela se sente sem identidade, como se todos os seus títulos e papéis tivessem sido arrancados. Ela não é mais esposa, ela não é mais mãe, e até o papel de sogra ou de futura avó lhe foi negado pela sua história de vida. Então, parece que a vida de Noemi vai sendo esvaziada de significado, e o que restava para ela naquele momento era a amargura, ao ponto dela pedir para ser chamada de Mara, que significa amargura. Noemi nos ensina que a verdadeira identidade não está nos títulos, nas funções ou no que os outros pensam de nós. A nossa essência não é definida pelos nossos relacionamentos, as nossas conquistas ou os nossos papéis sociais. Mas é difícil pensar assim. Quando nós estamos no lado de Noemi, no lado do sofrimento, no lado de perder papéis e pessoas importantes, a gente coloca a nossa vida e o nosso valor nas mãos das pessoas, das situações externas. E nós esperamos deles uma confirmação de quem nós somos. Mas quando nós confiamos nisso, nós nos tornamos vulneráveis à frustração e também à amargura. E essa identidade verdadeira, que só é revelada por Deus, não pelas circunstâncias, vai ficando escondidinha, abafada no meio dessa confusão toda. E é nesse contexto que Ruth entra na história como um instrumento divino de restauração. A lealdade, a presença e o amor de Ruth para com Noemi revelam como Deus usa pessoas para ministrar cura sobre nós, uma segurança e sentido para as nossas vidas. A fidelidade de Ruth não apenas acompanha Noemi, mas envolve, devolve a ela o valor do que ela havia perdido, relembrando a ela que aos olhos de Deus ela é uma mulher importante, valorosa. Isso nos mostra que o Senhor trabalha nas nossas vidas também por meio dessas alianças, dos relacionamentos intencionais, transformando essas feridas em testemunho e os nossos vazios existenciais numa identidade restaurada. Se esse é o tempo de viver isso na sua vida, que esse devocional seja uma grande oportunidade de você resgatar a sua identidade em Deus. Deus quer que saibamos que a nossa essência está nele e somente nele. A nossa identidade não depende de títulos, do nosso sucesso, da aprovação humana, mas de sermos filhas amadas, sustentadas, reconhecidas por Ele. Cada situação, cada perda ou desafio pode ser um terreno fértil para redescobrirmos quem nós somos e quando nós permanecemos próximas a Ele. Então nós sabemos a quem nós pertencemos. Assim como Noemi foi restaurada, nós sabemos a história, nós lemos o livro todo, e nós sabemos que ela foi restaurada pela presença e o amor de Ruth ali. Nós também somos convidados a permitir que Deus use pessoas e também essas circunstâncias difíceis para nos lembrar da nossa verdadeira identidade nele. Não é o momento da gente se excluir.
Quando nós estamos passando por essa dificuldade, por essas crises, não é hora de ir para longe, é hora de ir para perto. É hora de ir para o lugar de encontro, é hora de ir para o lugar onde Deus fala, é hora de se juntar com as pessoas. É hora que a Noemi ela vai para os seus parentes, para a sua comunidade, para pessoas que conheciam ela, mesmo quando ela estava irreconhecível. A gente precisa ter esses lugares que nos recebem, sabe? E não ter vergonha de ir para lá quebrada. Muitas vezes a gente deixa de encontrar com pessoas porque a gente não tá bem. Mas é ali, nesses relacionamentos, nesses lugares, né? Às vezes perto da nossa família, perto dos nossos amigos, perto de gente que conhece a gente, de fato, que a gente vai receber uma direção de Deus ali, um renovo, uma restauração. Então não fuja, não se isole, minha irmã. Se você está passando por um tempo difícil, não se isole. O convite de hoje é para que a gente reflita sobre a nossa identidade, sim, mas também onde nós estamos. Onde você tem colocado o seu valor e significado. Que pessoas, né, ou situações têm definido quem você pensa que é. Como você pode se abrir para a restauração de Deus na sua vida, deixando Ele usar os instrumentos e as oportunidades que Ele quer. Permita que Deus lembre a você hoje a sua essência. Então eu queria que você refletisse, talvez até pegasse um caderninho e anotasse algumas questões. Em que áreas da sua vida você tem se sentido desconectada de você mesma? Ou dos outros, ou de Deus? Escreva sobre isso. Depois responda. Quem ou o que tem definido a minha identidade até hoje? E em terceiro, escreva como Deus tem usado pessoas ou situações para restaurar a sua percepção de quem você é nele. Ao refletir sobre essas questões, ore a respeito disso. Vamos encerrar o nosso tempo de meditação, elevando o nosso coração ao Senhor em uma resposta de oração. Senhor Deus, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Para que nós possamos reconhecer a nossa identidade em Ti, não nos nossos títulos, nos nossos papéis ou na opinião das pessoas sobre nós. Restaura a nossa essência, cura as nossas feridas e nos mostra quem somos aos Teus olhos. Que essa verdade penetre o mais profundo do nosso coração e transforme até mesmo o nosso humor, as nossas emoções, nos dê ânimo para a vida. Saber que existe um Deus tão lindo e grande que nos ama e que pode transformar os dias difíceis, mas em dias renovados por Ti, ressignificados. Permita que o Teu amor e que outras pessoas que vamos nos relacionar hoje possam nos recordar da nossa essência. Dai-nos novas oportunidades, Senhor, de nos ver com os Teus olhos. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém.